Levítico, capítulo 11. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Versículo 45. Sem dúvida, este capítulo apresenta um dos assuntos bíblicos mais polêmicos, a diferença entre animais puros e animais imundos. O Senhor fez distinção entre os animais que se podem comer e aqueles que são impróprios para o consumo humano. Quando retornamos ao relato da criação, em Gênesis 1:29, vemos que o plano original do Criador era que o ser humano tivesse uma dieta totalmente vegetariana. Porém, após o dilúvio, não havia vegetação, e o Senhor permitiu que Noé e sua família incluíssem a carne em sua dieta. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Mas antes mesmo dos animais entrarem na arca, Deus mesmo fez diferença entre os limpos e os imundos. Gênesis capítulo 7, versículo 2. A lei sobre animais limpos ou imundos, portanto, não é uma nova lei, mas um reforço de uma lei que já existia. Como podemos hoje saber se esta lei permanece válida ou não? Digamos que você tenha que se submeter a uma cirurgia. Quais são as carnes que o médico prontamente proíbe na recuperação do pós-cirúrgico? Carne de porco e seus derivados, frutos do mar e peixe de couro. Não é assim? Existe uma lógica em tal prescrição. Estas carnes são potencialmente inflamatórias, e Deus, em sua infinita sabedoria, já nos tinha deixado orientações para que delas nos abstenhamos. Não são alimento, são abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. A nutrição de seu povo é importante para Deus, pois como nosso Criador, Ele sabe bem como o que comemos tem influência direta sobre a nossa mente. Assim como o apetite foi usado no Éden para a queda de Adão e sua mulher, Satanás usou da mesma estratégia na primeira tentação de Cristo no deserto. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. A diferença foi que a vitória provisória que o inimigo teve no Éden não pôde se repetir no deserto da tentação. Ali, o nosso Senhor venceu para que com ele participemos de sua vitória. Chegando ao fim de seu ministério terrestre, Jesus orou por nós e nos deixou a receita da santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Deus nos deixou a sua palavra escrita para que por ela fôssemos santificados. E o fato do Senhor associar a alimentação com santidade nos deixa um recado bem claro. Vocês não acham? Existe um abismo entre a pureza e a impureza, entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Cristo mesmo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Quando desafiamos a vontade de Deus para satisfazer o nosso próprio apetite, estamos maculando o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mais do que qualquer médico, o médico dos médicos deseja que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. A frase que diz que somos o que comemos resume bem a nossa meditação de hoje. Esta máquina incrível que é o corpo humano pode ter o seu prazo de validade prolongado de forma útil se seguirmos as sábias orientações de Deus. Lembremos de Daniel. Ele decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, versículo 8. E a Bíblia diz que, além dos benefícios físicos, ele e seus amigos foram considerados 10 vezes mais doutos do que os outros sábios do reino. Daniel capítulo 1, versículo 20. Percebem, amados? Há uma ligação lógica entre mente e corpo. O Espírito Santo fala conosco através da nossa mente. Logo, um corpo saudável possui uma mente sã, e esta mente sadia, consequentemente, consegue ter uma maior conexão com Deus. Diante de nossa realidade de carnes e produtos de origem animal,
contaminados e causadores de doenças e alergias. Creio na mensagem para nossos dias de que o retorno à dieta edênica é a melhor escolha a se fazer. Que assim como Daniel e seus amigos, e como o próprio Jesus, o nosso alimento seja fazer a vontade de Deus. Cuidar da saúde é uma questão espiritual. Oro para que você aceite e pratique esta verdade. Mas cuidado, que a sua decisão pessoal seja uma bênção para os outros e não um instrumento de condenação. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Bom dia, santos do Altíssimo. Rosana Garcia Barros.